Olá, empreendedor e empreendedora de sucesso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem vos fala é o Prof. Vini e neste canal você vai encontrar diversas aulas sobre o mundo do empreendedorismo. Eu criei esse conteúdo pensando em ajudar o maior número de pessoas a como enfrentarem a concorrência de uma maneira mais estratégica. E aqui, nesta aula de hoje, você vai estudar sobre a estratégia do Oceano Azul. É uma estratégia que foi aplicada por diversas empresas no mundo inteiro e eu peguei como exemplo o case de sucesso que eu, você e eu acho que a maior parte dos empreendedores conhece, que é o Cirque du Soleil. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de quando eu postar algum conteúdo novo aqui e você sair na frente, tá joia? Ah, detalhe, compartilhe se você achar que deve com o maior número de pessoas essa aula para poder levar a informação e conhecimento adiante, tá bom? Então vamos lá? Espero que você tenha também aí com você papel e caneta, caderninho para fazer as anotações, porque o conteúdo que foi preparado com muito carinho, é fruto de bastante pesquisa, bastante estudo, e vou tentar ser aqui o mais simplista possível na explicação dessa estratégia, tá joia? Seja para você que tem clínica de estética, que você tem algum pequeno mercado, que você trabalha de forma autônoma, não importa. Se você empreende, essa aula é para você. E para aqueles que não empreendem ainda, também é um gostinho para poder ficar na boca aí do que é pensar de forma estratégica diferente da concorrência, tá joia? Vou compartilhar minha tela com você e aqui a gente já dá entrada no conteúdo propriamente dito. Então vamos lá? Vamos nessa, compartilhando os slides. Muito bem, muito bem. Vamos lá. É esse slide que eu quero primeiro. Slide. Eu acho que agora vai. Muito bem, chegamos lá. Aqui está, então, aqui embaixo tem o meu perfil do YouTube, @Prof. Vini Empreendedorismo. Reforçando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber em primeira mão as notificações deste canal. Beleza? Então vamos lá. Peguei como exemplo o Circo du Soleil, tá bom? Seguindo aí, bem-vindos à aula sobre como criar a melhor estratégia para superar a concorrência. Mas antes de falar um pouquinho dessa estratégia, eu quero falar para você sobre a minha missão. Minha missão de vida, que é dividir conhecimento relevante para multiplicar resultado na vida das pessoas que assistem às minhas aulas. Então, aqui você vai encontrar registros em fotos de momentos em que o Prof. Vini se apresenta diante de um público, leva conhecimento para um público no mundo offline. E isso aqui faz parte de essa foto que vocês estão vendo faz parte de uma das minhas apresentações enquanto palestrante, coordenador e professor universitário no Brasil. Essa foi uma feira de empreendedorismo realizada em uma cidade do estado do Goiás, né? Para quem é do Brasil, deve ter ouvido falar em Lusiânia. Então, é a cidade na qual eu ministrei essa palestra, e aí tinham diversos empresários, alunos, universitários, empreendedores e início de carreira, e pessoas da comunidade de uma forma em geral. Beleza? Então, seguindo aí, quem é o Prof. Vini? Para você que ainda não me conhece, eu sou um imigrante empreendedor. Porque eu não, eu entendo que a imigração é uma forma de empreender. Sempre falo isso nas minhas palestras. Para quem mora fora do Brasil, ou para quem pretende morar fora do Brasil, a imigração é uma forma de empreendimento. Por quê? Porque a gente faz projeção de faturamento, a gente faz projeção de gastos,
a gente calcula riscos, mas tem coisas que a gente não consegue mensurar, como, por exemplo, o custo da saudade, né? Que é a saudade da família, dos amigos, de momentos em comunhão. Isso não tem preço, né? Mas a gente coloca o que é possível na ponta do lápis e, assim como nós fazemos em um negócio, nós fazemos para programar uma mudança de país, tá? Então, tenho aí uma formação, uma especialização em gestão de recursos humanos, né, a Master Business Administration, é uma pós-graduação. Sou especialista em docência do ensino superior, que é uma outra pós-graduação que me habilita a dar aulas para universidades. Graduação de base, a minha formação de base é processos gerenciais, que é um curso que foi criado com todas as ferramentas do curso de administração de empresas. Então, ele é voltado para quem pretende atuar como consultor de empresas, e consultor organizacional e mentor. Sou mentor empresarial, palestrante internacional, criador de alguns métodos, né? Tem aí o método de oratória chamado Fala Assertiva, que é um método que ensina a você se apresentar diante de um público, a criar um discurso, a lidar com os desafios em cima de um palco e também diante de câmeras. Criei um método chamado MRP, que é o método do relacionamento poderoso. Esse método nasceu a partir de uma necessidade minha de construir novas amizades, né? É muito difícil quando você muda de um país que a cultura daquele país ela se assemelha à sua, a do seu país, mas é complicado para construir novas amizades. Você não sabe por onde começar, bem como mensurar, né? Medir em que pé que está essa amizade. A gente fala de termômetro, né? E aí, enfim, foi criado esse método que me ajudou bastante. E como me ajudou muito, eu resolvi transformar isso em um pequeno curso que ensina as pessoas a criarem relacionamentos. Facilitador do curso Plano de Negócio Simplificado, que é um curso que ensina você a tirar a sua ideia de negócios e colocá-la no papel. Você tira essa ideia de negócios da cabeça e coloca no papel usando uma linguagem simples, prática e objetiva. Beleza? E sou apaixonado por empreendedorismo. A origem desta aula, ela nasceu neste livro, né? É o livro que se chama Estratégia do Oceano Azul, aí, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Então, é um livro que eu recomendo, né, que você adquira, e é um livro de cabeceira, ele deve ficar do lado da sua cabeceira ali, no seu quarto, num canto acessível, porque não é um livro que você lê uma vez e já aplica tudo, não. Então, o que que eu fiz? Resolvi tirar a estratégia principal do livro, colocar nesses PowerPoints e explicar para você e, quem sabe, você consiga aplicar sozinho. Se não, o Prof. Vini vai estar aqui à sua disposição para te ajudar. Tá joia? Então, vamos lá. Exemplo de empresa que se diferenciou da concorrência, né? Nesse caso aqui, a gente já sabe que é o Cirque du Soleil, né? Mas antes de falar da estratégia propriamente dita, é importante que você entenda que existem alguns tipos de estratégias no mercado, quando a gente fala de uma empresa que já está funcionando, tá bom? Nós temos aí 4 estratégias organizacionais clássicas. A primeira delas é a estratégia de sobrevivência, né? Então, a gente observa essa imagem de uma jovem, demonstra preocupação, incerteza, e ela precisa se organizar para sobreviver. Então, quando que se aplica a estratégia de sobrevivência no seu negócio? Principalmente quando existem crises financeiras. Existem vários relatórios, vários dados estatísticos que mostram que a maior parte das empresas fecham as portas após o terceiro ano de existência por falta de gestão estratégica das finanças, né? As empresas, os gestores, não têm, na maior parte das vezes, a educação financeira, não sabem o que fazer com os recursos que entram, confundem lucro
com fluxo de caixa, confundem lucro com faturamento e acaba gastando o dinheiro com outras ferramentas, com outras compras, com coisas pessoais, ao invés de fazer um caixa forte para o negócio. E aí, quando vem uma dificuldade, a primeira parte a ser impactada é a parte das finanças, porque a gente sabe que os impostos não param, a gente sabe que quem tem funcionário tem que pagar o salário, tem que pagar as cargas sociais e tem também os financiamentos que são feitos quando você trabalha com aquisição de máquinas para prestação de serviços que não podem ficar para trás no pagamento, né? Tem as despesas fixas, que é o aluguel, a eletricidade, a água, o consumo de internet, que essas despesas também têm que ser honradas. E falta de planejamento financeiro é um dos principais indicadores que contribuem para o fechamento das empresas. Então, neste caso, a gente tem que pensar em uma estratégia que é a estratégia de sobrevivência. Quando que se aplica? Quando as vendas também caem bastante. Acontece muito das vendas em um determinado período do seu negócio caírem em virtude de função de temporadas, né? Época de férias, normalmente as vendas caem, dependendo do tipo de produto ou serviço que você oferece. Nesse período, as vendas caem, mas as despesas elas continuam. E o que fazer para sobreviver nesse período? Pandemias, todos nós lembramos, vivemos isso aí, a pandemia do Covid foi um divisor de águas, literalmente, no mundo, né? Principalmente para empresas que viviam no mundo, vou chamar aqui de mundo offline, né? Que precisaram se adaptar para sobreviver. Então, elas precisaram se adaptar para o online, em boa parte dos seus processos, a execução das tarefas híbridas, né? De forma a partir de casa, né? Dividindo aí funções com os funcionários para trabalharem a partir de casa. Então, tiveram que se reinventar e hoje nós temos um mundo antes da pandemia e um outro mundo empresarial após a pandemia. Com isso, veio o boom das IAs, veio o boom do marketing digital e, e as estratégias precisaram ser aplicadas, né, para que as empresas pudessem sobreviver, né? Então, em alguns países existiram subsídios do governo que investiram no processo de sobrevivência da empresa. Na Suíça, especificamente, conheço pessoas empreendedores que tiveram esse suporte, porque existe na Suíça um seguro que é de perdas e ganhos, né, que você acaba dentro do arcabouço de impostos e de taxas e de aplicações que você faz, você pode pagar por esse seguro, que veio a calhar justamente nesse momento de extrema dificuldade de faturamento, vendas, entrega, fluxo de caixa da empresa. Bom, em Portugal, nós tive exemplos práticos em Portugal, da empresa a qual eu trabalhei, em que os proprietários, né, os sócios da empresa, reuniu toda a equipe, éramos 33 pessoas, e falou: olha, nós temos caixa para suportar, nós não sabemos onde isso vai parar, né, mas nós temos caixa para suportar durante 6 meses o salário de todo mundo, né, de todos vocês. Portanto, não se preocupem, ninguém vai ser mandado embora. Então, isso mostrou que os patrões, eles tinham um plano financeiro, um planejamento financeiro, uma organização financeira e se preparavam para momentos como esses. Não é o caso da maioria das empresas, né, pessoal? A gente sabe que com a pandemia nós tivemos perdas irreparáveis e, enfim, é necessário se preparar financeiramente, porque no final das contas é o dinheiro que vai movimentar a economia de qualquer maneira. Forte pressão da concorrência, muita atenção nesse ponto, espero que você esteja anotando, tá? Quando a concorrência baixa o preço do produto ou serviço e acaba comprometendo o seu negócio, tá? Porque dependendo da sua estrutura de custos, do seu custo operacional, do seu preço, já está no limite, que não consegue acompanhar o da concorrência. E aí, por isso que é importante pensar
estrategicamente, de forma criativa, em como sobreviver em momentos como esses, tá bem? Não esmagar muito a margem de lucro, né? Ter caixa para suportar mais investimento em marketing, são coisas que são ações que podem acontecer durante esse período de sobrevivência. E, principalmente, quando acontece o quê? Perda de mercado, perda de participação no mercado em que você atua. Ou seja, quando a clientela, os seus clientes ou o público, né, o seu público-alvo, começa a comprar mais da concorrência do que de você. E aí você perde cliente, você perde público e automaticamente você perde participação no mercado. Com isso, seu faturamento cai, suas vendas diminuem, a parte financeira continua apertando e você tem que ser estratégico, estratégica para sobreviver. Então, posso dar um exemplo aqui do mercado de serviços, né? Que é o mercado de serviços na área da beleza, por exemplo. Salão de beleza, clínicas de estética, a regulamentação do mercado de clínicas, de procedimentos estéticos por parte da União Europeia foi algo muito importante, porque deu uma freada na concorrência que aparecia e se tornava desleal. Desleal em que sentido? Bastava eu entender de um procedimento e a começar a aplicar esse procedimento nas pessoas sem regulamentação, né? Então, isso fazia com que o meu preço e início de projeto fosse menor, porque eu não tinha investimento em licenças, não tinha investimento em maquinários, e aí o que acontece? O meu preço é mais baixo, ou seja, é mais baixo, porém não é leal. Não julgo como uma concorrência leal. Por quê? Porque a empresa, aquele empresário, aquela empresária que teve que se qualificar, que teve que investir mais em máquinas, equipamentos, informações e licenças específicas, automaticamente o preço dela vai ser mais alto, né? Então, esse mercado sofreu uma, uma freada, né, nesse processo de evolução e, ao mesmo tempo, peneirou, né, jogou na peneira aquelas empresas ou pessoas, microempreendedoras, que precisavam se qualificar, se adequarem à norma, né, para poder prosseguir com a profissão. Então, perda de mercado para a concorrência. Deixei até marcado em vermelho, porque mais adiante você vai entender qual que é o objetivo. Temos a estratégia de manutenção, quando que ela se aplica? Quando o mercado está maduro ou saturado, ou seja, você já está há um determinado tempo atuando naquela área de serviço ou venda de produtos e ele já está bem amadurecido, já está saturado, todo mundo já sabe que existe, todo mundo já sabe que compra, e então você precisa fazer uma manutenção para poder mexer, né? Não dá para ficar na mesmice o tempo inteiro. Quando os recursos são limitados para expandir, né? Ou seja, é uma coisa que puxa a outra, né? Se eu estou no mercado, eu estou no momento em que, é no momento, tá, pessoal? Estou em um momento em que o mercado ele está saturado, ou seja, ele está parado, ele nem cresce e nem diminui, automaticamente eu não vou ter recurso suficiente para expandir, né? Se eu não fizer a gestão financeira bem feita, eu vou ficar estagnado. Quando os resultados estão estabilizados, né? Ou seja, está tudo na mesmice, dentro da rotina. Embora esse momento de estabilidade é um momento interessante para o negócio, mas a vida do empreendedor, a vida da empreendedora não pode se dar ao luxo, né? Nós não podemos nos darmos ao luxo de ficarmos na zona de conforto, apesar de que é isso que nós buscamos o tempo inteiro, né? Buscamos atingir um determinado nível de faturamento, atingir uma parcela de clientes na comunidade, para termos aí como respirar, termos uma zona de conforto. Mas é importante entender que nesse momento a gente precisa fazer manutenção dentro do negócio para crescer, buscar novos mercados ou expandir no mercado em que a gente atua. Estratégia de crescimento, que ela se aplica quando a demanda é crescente, ou seja, tem mais negócios aparecendo, tem mais pessoas precisando do meu serviço ou do meu produto.
quando o mercado está aquecido, né? E boas margens de lucro. Quando eu tenho boas margens de lucro, não significa dizer que eu vou tirar tudo para mim. Lembrando que eu tenho que reinvestir no meu negócio. Quando o fluxo de caixa está saudável, ou seja, todas as entradas e todas as saídas são registradas e ao final de um determinado período, ou seja, 30 dias, a gente percebe que sobrou dinheiro no caixa, né? E isso é fluxo de caixa saudável, quer dizer que eu consigo honrar todos os meus boletos, pagar todas as faturas e ainda sobra dinheiro no fim do mês. Clientes satisfeitos pedindo mais. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu em alguns momentos, são raros, mas acontecem, né? Desde que você tenha uma empresa que possa entregar mais, né, sem depender de gastos excessivos, você consegue aí ter clientes satisfeitos e pedindo mais dos seus serviços, mais dos seus produtos e de repente sugerem que você crie produtos novos, e aí entra a próxima estratégia, que é a estratégia de desenvolvimento, inovação e diferenciação, né? Criação de novos produtos e serviços e adotar novas tecnologias em busca de eficiência operacional. Então, aqui, quando eu vou para a estratégia de desenvolvimento, normalmente eu já tenho um processo já bem estabelecido no mercado, pessoas que consomem e que e recomendam, mas eles esperam mais. Ah, eu gostaria que você atendesse também na outra região, onde tem minha família, tal. E aí entra, por exemplo, aqui a criação de franquias, tá bom? Então, em tecnologias, a gente, quando fala em tecnologias, a gente pode adotar novas tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial, para melhorar a eficiência, ganhar velocidade em algumas buscas de informação e na tomada de decisão, né? E fazer com que o nosso valor percebido, aquilo que a gente oferece, seja realmente percebido pelos nossos clientes. Beleza? Então, bem-vindos aí à estratégia do Oceano Azul. Vou apresentar para vocês um slide aqui. E esse slide, ele retrata exatamente o significado da estratégia do Oceano Azul. Nós temos aqui embaixo um oceano vermelho, né? E nesse oceano vermelho a gente tem um tubarão, e nesse oceano vermelho, e em cima nós temos o oceano azul. Então imagine que o mercado em que você atua, ele é dividido em um oceano que tem na parte vermelha digamos, todas as concorrências desleais, leais, onde o mercado é sangrento, a disputa por preço é muito grande. E existe um oceano azul, onde está o golfinho ali, que ele é praticamente inexplorado. A grande sacada com essa estratégia é que você vai aprender a identificar o seu oceano vermelho, onde você está, e a descobrir qual que é a forma que você tem de navegar num oceano praticamente sem concorrência, que foi o que o Circo de Soleil utilizou. Né? Vamos lá, então, a estratégia do Oceano Azul aplicada ao Circo de Soleil. Me acompanha aí. O nome da estratégia é EREC. É uma sigla, foi reduzida em EREC, e cada letra tem um significado. Então, o primeiro E significa eliminar, o R significa reduzir, o E significa elevar e o C, criar. Então, eliminar o quê? Tarefas e serviços que não agregam valor. Poxa, legal, eu tenho como fazer um checklist. Eu tenho como fazer uma relação de serviços ou tarefas que não agregam valor, de fato, na minha venda, na entrega do meu produto ou do serviço. São tarefas que podem ser eliminadas, como a própria palavra diz. Reduzir excessos. De repente, eu estou investindo muito em marketing, não estou tendo o retorno esperado. Eu posso reduzir a verba de marketing. Eu posso reduzir o dinheiro que está sendo gasto com materiais que estão no seu estoque. É muito interessante você observar, principalmente para quem trabalha com produtos perecíveis, em dinheiro guardado, o dinheiro está sempre no estoque. Né? A maior parte das empresas, cafés, epicerris,
pequenos comércios que trabalham com revenda de produtos perecíveis, quer dizer, alimentos, né? Que tem data, prazo de validade. Geralmente, quando a gente faz investimento, compra estoque, o dinheiro fica parado no estoque. Então, eu tenho que reduzir os excessos. Aqueles produtos que não estão vendendo, eu tenho que dar um jeito de ou devolver para o fornecedor, ou, sei lá, criar alguma estratégia, tá bom? Tem que pensar o negócio. Lembrando que a ideia aqui é levar você a pensar estrategicamente no seu negócio para poder melhorar e navegar no Oceano Azul. Eu posso elevar, por exemplo, se eu trabalho com serviços, a empatia no atendimento, focar no bem-estar do meu cliente. Vou dar um exemplo clássico. Minha esposa e eu fomos a uma ótica. Tem pouco tempo que nós fomos a uma ótica. Ela precisava trocar o óculos dela e lá nós fomos recepcionados e tudo. A gente fez os exames, todo o procedimento, etc. Mas foi mais de uma hora que nós passamos dentro desse estabelecimento. E aí é uma crítica construtiva, tá, pessoal? O que que eu acho que eles poderiam elevar, né? O foco no bem-estar do cliente. Nesse caso, poxa, vamos oferecer um copo com água, né? De repente um café. Isso não foi oferecido. Mas isso, se eles oferecem, eleva a minha percepção de valor em relação àquela ótica. Até porque os produtos vendidos lá, os óculos e todo o serviço, é um serviço de qualidade média para alta. Ou seja, são preços de médios para altos. Então, eu esperava mais, tá joia? E criar ofertas ou experiências novas. Que, nesse caso, né, eles poderiam elevar a empatia no atendimento e criar ofertas especiais ou experiências novas. Senti falta também no detalhe, tá? Eu não posso citar o nome do local por ética, mas essa questão da oferta foi muito interessante. Foi apresentado um orçamento, um valor, né, do óculos com as lentes, etc. E foi falado de um desconto. E esse desconto, ele era proporcional à idade da compradora, nesse caso, minha esposa. Então, digamos, se ela tem 30 anos, seria 30% de desconto. Se tem 40 anos, 40% de desconto. Foi falado, mas não foi mostrado. Então, assim, é legal criar uma experiência nova no sentido de mostrar os cálculos para o cliente, né? Para o cliente realmente visualizar aquele desconto, principalmente aquele cliente, como é o meu caso, eu sou extremamente visual e sinestésico, né? Então, eu preciso ver, preciso observar, tocar, na maioria dos casos, para poder compreender, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo aí da matriz de valor do Circo de Soleil. Aqui eu vou explicar para vocês uma coisa bem simples, tá? Então, nós temos aqui um eixo, onde tem aqui embaixo preço baixo, curva de valor baixo e curva de valor alta. Nós temos aqui três cores diferentes. Nós temos a laranjada, né, do pontilhado laranjado, que representa o Circo de Soleil, a estratégia do Circo de Soleil. Temos essa azul, que representa a curva de valor do Willings Bros and Barnum e Bailey, que é um concorrente do Circo du Soleil, e temos a linha verde, que representa outros circos regionais menores, tá bom? É interessante analisar o seguinte, quem lembra aqui, eu acho que você é da minha geração, quem não for, paciência, perdeu o que era circo de bairro, né? Principalmente quem curtiu isso no Brasil. Circo chegava, passava um carro de som anunciando, o pessoal entregando ticket de desconto do carro de som, a criançada ia atrás e tudo, e a gente ia, pagava lá baratinho para poder assistir um espetáculo, mas tinha animal, né? Tinha espetáculo com animal, tinha palhaço, tinha um monte de atração, e aquilo para nós era só diversão. Só que o mercado de circo, por incrível que pareça, é um mercado extremamente concorrido, né? Então, na região a qual eu vivi no Brasil, eu vivi na região centro-oeste do país, no Goiás, centro-oeste envolve centro-oeste, Goiás, e no Nordeste, principalmente no Nordeste, então tinha muitos circos que visitavam a nossa cidade por ano.
e cada circo vinha com uma estratégia diferente de preço e de espetáculo. E aí o preço era sempre acessível para todo mundo, né? Ou seja, era concorrência, mas o circo que tinha lona furada, tinha circo que a pipoca não era gostosa, tinha circo que o refrigerante vendido não era o que era falado, né? Tinha circo que os palhaços eram palhaços já bem velhos, não conseguiam trazer mais alegria para a galera, enfim. Então eles criavam dentro do ambiente alguns eventos, como por exemplo, concurso de lambada, concurso de dança, né? Então, o pessoal chamava a plateia, crianças da plateia, do qual eu participei de alguns e ganhei, junto com minhas primas e tal, a gente dançava assim, era chegar lá e dançar requebrar, dançar a lambada do jeito que você sabia. E aí o prêmio era um dia na sorveteria, e a gente ganhava, poxa, a gente passava o dia inteiro na sorveteria, com sorvetes, picolés de graça, etc. Enfim, eram estratégias que cada um utilizava e, nesse caso aqui, foi estruturado dessa maneira. Então, foi levado em consideração aqui embaixo, onde tem onde tem preço, aqui embaixo preço, astros circenses, espetáculos com animais, descontos para grupos, espetáculos em vários picadeiros, diversão e humor, vibração e perigo. Quem lembra do Globo da Morte, né? Aquela das motos que ficava passando ali, vibração e perigo era muito alta, né? Então, quer dizer, aquilo ali era interessante, é um espetáculo que sempre atraía a atenção das pessoas. Picadeiro único, tema, ambiente refinado para os espectadores. Desculpa, várias produções, músicas e danças artísticas. Então vamos lá. Preço. O preço do Circo du Soleil aumentou em comparação ao preço de circos regionais. Está vendo aqui na linha verde? O preço do circo regional, os circos menores, continua baixo. E do principal concorrente, do Ringling Bros, do Circo du Soleil, estava um pouquinho acima, preço um pouco acima do preço dos circos regionais. Ou seja, aqui eles têm um preço baixo, margem de lucro baixa, né? Porque eles estão esmagando o preço para competir preço. Já o Circo du Soleil, não. O Circo du Soleil, a gente sabe que o preço de um ingresso para o Circo du Soleil é muito alto, né? Então, o que mais foi avaliado? Astros circenses. Observa aqui no principal concorrente do Circo du Soleil. Astros circenses, ou seja, palhaços, bailarinas, né? É alto, ok? Faz parte da estratégia dele. Circos regionais também. Nos circos regionais não tinha tanto astros circenses, porque realmente um palhaço bom ele custa caro e assim sucessivamente. Então não tinha, tinha muito improviso. Espetáculos, aí, Circo de Soleil, o que que ele fez? Ele praticamente eliminou os astros circenses. Vamos lá. Espetáculos com animais, Circo de Soleil eliminou. Desconto para grupo, ele eliminou. Espetáculo em vários picadeiros, extremamente baixo. Enquanto que espetáculo com animais nos circos regionais continuava alto, né? E a gente sabe que isso já vem sendo adotado por boa parte dos circos, que é proibido animal em picadeiros, né? Espetáculos com animais, devido aos maus tratos e toda a história que a gente já sabe que foi estampada na mídia. E o principal concorrente deles, do Circo du Soleil, olha só, espetáculo com animal era altíssimo. E aí, descontos para grupos altos, descontos altos. Já os circos regionais, eles não conseguiam dar muito desconto, mas ainda assim davam desconto para grupos. Circo du Soleil não dá desconto para grupo. Ele pode fazer assim, pacotes empresariais, mas descontos não. Vamos lá. Continuando aqui, na linha de raciocínio. Espetáculos em vários picadeiros, ou seja, Circo du Soleil eliminou, circos regionais tinha, e o principal concorrente também. Então,
Primeira coisa que eles fizeram foi preço baixo. Eliminou o preço baixo. Circo du Soleil eliminou o preço baixo. Tá? Tanto é que ele levou o preço. Eliminou astros circenses, espetáculos com animais, descontos para grupos e espetáculos em vários picadeiros. Lembra da sigla? EREC? Primeiro E, eliminar. Eles eliminaram isso em relação à concorrência deles. Agora, o que que não era possível? O que não dava para eliminar, mas podia reduzir, eles reduziram. Circo du Soleil reduziu a diversão e humor. A concorrência continuou alta, diversão e humor. Ele reduziu a vibração e o perigo, enquanto a concorrência continuou alta, vibração e perigo. Vibração e perigo tanto para os artistas quanto para o público, tá bem? E aí vem a parte de elevar. O que que eles elevaram? Picadeiro único. Em um único espaço, eles conseguiram, o Circo du Soleil deixou uma estrutura única, enquanto a concorrência tinha uma estrutura de picadeiro baixa, ou seja, tinham vários picadeiros. E a, o que foi criado de valor, de diferencial, que é onde o Circo du Soleil se destacou da concorrência. Observa aqui comigo. Curva de valor do Circo du Soleil, tema. Todos os espetáculos do Circo du Soleil têm um tema. Ele criou ambiente refinado para os espectadores, para que a gente se veste bem, a gente se prepara bem, e a gente vai para um local para ser bem recebido e bem acolhido e ficar num lugar confortável. Então, é refinado para nós, os espectadores. Tem várias produções, ao invés de espetáculos com animais e vários picadeiros, são verdadeiras produções. E, ao invés de palhaços, eles têm músicas e danças artísticas. Então, eles têm atores, eles têm bailarinas profissionais, eles têm artistas e não palhaços, né? Nada contra os palhaços, ok? É uma profissão como qualquer outra. Mas a gente está falando aqui de uma estratégia que deu certo. Então, como essa aula vai ficar gravada e disponível para você, vou deixar do jeito que está, para que você possa rever, para que você possa sondar e tentar entender um pouco mais sobre como você pode aplicar essa estratégia, que é a estratégia EREC, no seu negócio. Tá joia? Então, essa estratégia mudou completamente o mundo do Circo du Soleil. Ele navega em um oceano praticamente sem concorrência, né, porque ele fez essa análise, fez esse estudo. E aqui eu tenho um desafio para você. Para começar já a fazer a diferença a partir de agora. Escolha dois concorrentes diretos. Anote os principais atributos, ou seja, os diferenciais que esses concorrentes têm. Preço, localização, qualidade no atendimento. Você julga como atributos, né, que são diferenciais, características, aquilo que ele faz de melhor. Compare-os com os do seu negócio e aplique a fórmula EREC. Tá joia? Planeje seu trabalho para hoje e todos os dias. Em seguida, trabalhe o seu plano. Quem disse isso foi Margaret Thatcher, foi a dama de ferro, a mulher que mudou completamente o sistema de funcionamento da governo, né, da máquina pública do Reino Unido. E a mulher que mudou a forma de enxergar o trabalho na esfera pública, né, aplicando aí estratégias da iniciativa privada. Gosto muito dela, trouxe essa frase apenas para reflexão e o desafio está lançado. Beleza? Vamos voar juntos? E aqui tem uma surpresa para você. Se você chegou até aqui, é porque essa aula está sendo interessante para você. E aí eu tenho um desafio. Se você tentar fazer a análise, ou não quer nem fazer essa análise do desafio que eu passei agora há pouco, você quer ter minha ajuda para fazer a sua estratégia EREC, a sua estratégia do Oceano Azul,
É só escanear, aponta o seu celular para esse QR Code, escaneia o QR Code, você vai ser encaminhado para um grupo. Esse grupo é só para quem assiste essas aulas, né, no meu canal do YouTube e para quem quer fazer a diferença através da criação da sua estratégia do Oceano Azul. Então, por apenas 10 francos, é um simbólico, é um valor que é apenas para custear o conteúdo que eu vou disponibilizar, o material que está lá disponível no grupo para você. Por exemplo, como fazer um checklist para poder identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o checklist para você identificar os atributos da sua concorrência e comparar, né? Existe uma matriz. Aquela matriz do gráfico que vocês viram, que é a matriz Canvas, né, de valor do Cirque du Soleil, você que fizer parte desse grupo vai ter a sua matriz também, em gráfico, visual, para mostrar em que estratégia você está acertando, igual você viu ali naquele slide onde eu mostrei a estratégia do Cirque du Soleil. O que é 10 francos? Não é nada, tá bom? E não é 10 francos por mês, é 10 francos pagamento único. É só escanear o QR Code, você vai ser direcionado para o grupo, alguém vai entrar em contato com você antes de você entrar no grupo, você efetua o pagamento, e já vem direto para o grupo e receber conteúdo sobre como aplicar a estratégia do seu negócio. Muito interessante, você faça isso. Nós estamos aí em um período em que a tecnologia está avançando bastante, mas eu não posso deixar de ajudar pessoas como você a entenderem um pouco mais sobre estratégia de negócio, que a gente não deposite tudo, todas as nossas expectativas na inteligência artificial. A gente tem que pensar no nosso negócio, né? Por enquanto, a gente ainda consegue pensar, e daqui a pouco tempo, talvez hoje, quando você está assistindo essa aula, já vai existir uma IA que pense por você. Mas lembre-se, pensar estrategicamente é uma habilidade que nós não podemos abrir mão. É uma habilidade que depende de nós praticarmos constantemente para transformar o nosso negócio em um negócio diferenciado e entregar valor para o mercado, entregar valor para as pessoas que nos seguem, entregar valor para os nossos clientes, gerar transformação na vida das pessoas. Beleza? Eu te espero lá e lembre-se, águia voa com águias. Um grande abraço e até a próxima aula. Sucesso para você. Tchau, tchau.